Olá a todos, é uma alegria estar aqui para compartilhar uma reflexão com vocês. Eu sou Elisa, do Fraternidade Espírita Esperança, de Getúlio Vargas, e essa noite nós vamos refletir um pouco em cima de um assunto de extrema relevância para todos nós, como todos que são abordados no Evangelho. E para isso, pedimos para o nosso irmão, Mestre Jesus, nosso bom pastor, para que nos inspire, para que a nossa mente, as nossas mentes estejam conectadas com um bom propósito, com as nossas melhores intenções de crescimento, de evolução, de serviço. Obrigada ao Pai pela oportunidade da vida, da existência que fez com que estivéssemos hoje aqui, encarnados e aprendendo juntos. Que a noite seja profícua de aprendizado. Obrigada, Pai. Obrigada, irmãos. Para nós começarmos, eu inicio com um trecho do texto Cidadãos do Futuro, do livro Compromissos de Amor, do Divaldo Franco, Psicografia de Diversos Espíritos. Esse texto, especificamente, é de Amélia Rodrigues. E lá no início do texto, ela nos diz assim: quem as visse brincando no modesto povoado de Nazaré, quando suas mães se encontraram para conversar, jamais suporiam que se tratavam de João, o precursor, e de Jesus, o Messias. Quase na mesma idade, mantinham a jovialidade infantil feita de júbilos e expectativas. Eram o futuro da humanidade e ninguém poderia imaginá-lo. De igual maneira, quando te encontres com uma criança, seja qual for o seu aspecto, saúda o futuro da sociedade, embora dependendo da direção que lhe seja facultada. Aquelas duas espíritos superiores vieram desbravar o continente da esperança, iniciando um mundo novo de paz e de bênçãos que, infelizmente, ainda não se concretizou. Os seus valores íntimos dispensavam quaisquer providências humanas para alcançarem a meta a que se destinavam. Nem todas as crianças, porém, transitam nesse patamar de evolução. Outras, que também são ingênuas e tagarelas, revelaram-se algozes impiedosos da humanidade. Nesse caso, lamentavelmente, a educação deixou de moldar-lhes o caráter dentro dos padrões éticos necessários para o êxito, permitindo que volvessem a ferocidade de que eram portadoras. Espíritos primários revelaram desde cedo as suas tendências e heranças ancestrais perturbadoras. Ei-los jornadeando todos, bons e maus, pelos caminhos da infância. À educação cabe a gloriosa tarefa de os conduzir com sabedoria pelo rumo da evolução. O texto continua, ele é bem longo, muito rico, mas nós podemos refletir já muito em cima desse início, dessa introdução, pensando que todos os grandes missionários que já estiveram aqui conosco, assim como todos os grandes algozes da humanidade que já viveram ou que vivem agora contemporaneamente conosco, foram crianças ou são crianças.
Aqueles que já passaram pelo período infantil, como nos diz Amélia Rodrigues, e não tiveram a educação que conseguiu moldar-lhes o caráter, conseguiram dar vazão a essa ferocidade de que eles já eram portadores. Mas ela se manifestou já na infância. Ela poderia ser percebida desde a infância. Aí nós pensamos, todos nós, mesmo que sendo pais, mães ou não, convivemos com crianças, de alguma forma, mesmo na casa espírita, que é o caso da maioria aqui, nós convivemos com crianças. O que podemos fazer? Qual o nosso papel? O que é essa educação que transforma? O que é a educação que molda o caráter? Eu vou convidar vocês, então, nesse momento, a nós pensarmos sobre a educação dos filhos, mais especificamente na importância da família, na importância dos pais e na importância da educação do espírito. E para isso nós vamos utilizar a metáfora dos jardineiros. Será que nós somos bons jardineiros? Será que nós recebemos adequadamente os filhos, como um bom jardineiro faria em um pomar? Para isso vamos pensar assim, iniciando a nossa reflexão, para tentar ampliar a nossa visão sobre a infância. Quando a gente planta alguma coisa desde a semente, eu não tenho uma muda, eu tenho uma semente. Eu consigo enxergar na semente o potencial que ela tem. Eu consigo perceber. Por exemplo, eu como uma laranja. Eu tenho sementes de laranja na minha mão. Eu como uma maçã. A semente da maçã é minúscula. Eu tenho aquela semente de maçã. Eu consigo perceber que aquela semente, ela pode produzir maçãs infinitamente. Porque da semente podem nascer novas árvores que produzirão mais maçãs, que terão sementes, que poderão gerar novas árvores. É um potencial infinito. Quando eu olho para a criança, eu percebo o potencial que ela tem? Eu consigo entender isso? Eu consigo sentir isso? Como espírita, principalmente. Porque às vezes nem nós olhamos para a criança com esses olhos. Então vamos seguir na nossa reflexão como bons jardineiros. O que a Joana de Ângeles nos diz no livro SOS Família? Que os deveres dos pais em relação aos filhos estão inscritos na consciência. Nós sabemos. Nem sempre a gente segue nossa consciência. Isso não tem relação só com a educação dos filhos, né? Tem relação com várias outras coisas na nossa vida. Mas ela está inscrita na consciência. E no Evangelho segundo o Espiritismo, o Santo Agostinho fortalece esse pensamento, porque ele diz assim que a tarefa não é difícil, tão difícil quanto possa parecer. Ela não exige o saber do mundo, que pode desempenhar essa tarefa tanto o ignorante como o sábio. E o Espiritismo facilita o entendimento, dando a conhecer a causa das imperfeições humanas. A gente tem nas mãos, tem na consciência, tudo o que a gente precisa saber em relação aos nossos deveres. E nós temos no Espiritismo uma bússola, um roteiro que pode nos auxiliar imensamente. E quem são essas crianças? Usando a metáfora do jardineiro. Quando eu vou plantar, seja o que for, eu tenho que conhecer. Eu tenho que conhecer o que eu vou plantar, porque com base nisso eu vou fazer várias escolhas. E quem são as crianças? A gente tem que ter muita consciência de que as crianças são seres que Deus manda para novas existências. O que diz? Isso é parte das respostas das questões 383 e 385 do Livro dos Espíritos, em que os Espíritos dizem assim, que encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o Espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe.
capazes de lhe auxiliar em um adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência da criança. Foi também e sobretudo para os pais, de cujo amor ela necessita a fraqueza de que é portadora. Nós necessitamos desse ser frágil e infantil para que a gente coloque toda a nossa devoção ali. No momento em que a gente tem uma semente, uma mudinha frágil, a gente necessita todo o cuidado. A gente não é bruto com uma mudinha, com uma criança, com um bebê frágil, como seria com um adulto, principalmente se conhecesse o seu passado. Então esse aspecto, ele é importante não só para a criança, sobretudo para os pais, porque a criança necessita do amor dos pais. E nós também necessitamos desenvolver em nós esse amor. Então esse aspecto frágil tem essa finalidade também. E o objetivo do espírito é se aperfeiçoar sim, e por isso ele é mais frágil, mais acessível às impressões, a tudo aquilo que vai receber durante esse período. Walter Oliveira Alves, no livro Educação do Espírito, que é muito bom, ele nos diz que a criança que nós temos à nossa frente é esse espírito eterno, comprometido com o passado que nós desconhecemos. É dono de uma bagagem de experiências vividas em milênios, trazendo compromissos assumidos com o passado, mas ao mesmo tempo, ele é herdeiro de um patrimônio divino, porque acima de tudo, ele é filho de Deus, assim como nós. E ele continua que essa criança, sendo esse espírito encarnado e traz íncito no seu inconsciente o acervo de todos os conhecimentos, as conquistas anteriores, e vão se assomando aos poucos durante a vida terrena, na forma o quê? De aptidões, de tendências, de preferências, de limitações, de bloqueios, de traumas. Tudo isso vai constituir o quê? Facilidades e dificuldades em várias áreas de atuação. E isso acaba influenciando o processo do seu desenvolvimento, da sua educação e a formação de caráter. Isso acaba compondo a sua personalidade atual. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, o Leon Denis, ele nos diz também, tudo reforçando o mesmo pensamento para nós, que o objetivo da alma na sua evolução é atingir e realizar em si e em volta de si, através dos tempos e das estações ascendentes do universo, pelo desabrochar das potências que possui em germe essa noção eterna do belo e do bem, que exprime a ideia de Deus, a própria ideia da perfeição. E ele traz como as potências da alma a vontade, o amor e a inteligência. Aqui nós já temos várias dicas, né, para os pais. Qual é o seu objetivo na Terra? É evoluir. Segundo Walter Oliveira Alves, de novo na Educação do Espírito, ele elenca. A gente sabe muita coisa, né? Mas sempre que vem esmiuçado e vem assim detalhado, fica mais fácil. E ele diz assim, que quais são os objetivos dentro dessa evolução? É desenvolver a sua potencialidade interior, compreender a si mesma e ao mundo que a cerca, corrigir os erros cometidos do passado, superar os próprios defeitos e desenvolvendo assim gradativamente o germe de perfeição que carrega em si como herança divina. E para isso nós precisamos colaborar. E o Emmanuel, eu adoro essa frase do Emmanuel, está no livro Pensamento e Vida. Ele nos diz que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor e a outra sabedoria. Através do amor, valorizamos-nos para a vida e através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. E no Livro dos Espíritos, na questão 365,
eles nos dizem que o espírito, em algumas encarnações, evolui mais no sentido da inteligência e outra em moralidade. E muitas vezes a inteligência, inclusive, pode ter algum obstáculo a ela, para que ela não se dê tanta vazão, para que a pessoa, essa criança e esse futuro jovem e adulto não vá novamente para o caminho da intelectualidade e progrida mais na parte moral. Então isso tudo é combinado e é trabalhado antes da reencarnação. E é onde entra o nosso jardineiro nessa história, né? O que nós temos que pensar? Pensando tudo isso no sentido do espírito, qual o objetivo da reencarnação, qual o objetivo dessa criança, desse espírito que chega até nós? Qual o local adequado? Quando a gente vai plantar algo, aonde nós plantamos? Para a gente saber onde plantar, você tem que conhecer o que você vai plantar. Nós temos uma noção já do que é o espírito. Aonde ele vem? Aonde ele vai nascer? Será que é erro? Será que tem algum erro? Será que tem algum equívoco? Aquela história de nasci na família errada. Não, esse filho não era para mim. Não, essa família não tem nada a ver comigo. Será que tem alguma possibilidade? Se nesse sentido, antes de nascer, Deus é o jardineiro, não há equívoco, né? Não há erro. A Joana de Ângeles nos diz no livro Constelação Familiar, falando sobre a família, que uma constelação familiar é constituída por espíritos afins, comprometidos antes do renascimento em face a deveres inadiáveis. Os espíritos que irão constituir o grupo familiar assumem responsabilidades perante a futura prole, os futuros filhos, elaborando planos e projetos que devem se concretizar quando estiverem na organização carnal. Para quê? Para atender o impositivo da evolução. Então isso é programado antes. Não há erro, não há equívoco, e o que ela coloca ainda, que são compromissos inadiáveis. E Hamed, no livro, num trecho do texto que se chama Um Modo de Entender, Uma Forma de Viver, ele diz assim, eu acho tão bonito esse é quase um poema. Nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com a tua própria afinidade. Não há equívoco. É tudo perfeitamente programado e concretizado mesmo, porque a reencarnação é a concretização disso. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um chamamento bem importante. Esse texto, acho que dificilmente alguém não conhece, mas a gente, cada vez que lê, é importante sentir, não é o peso, porque não é uma coisa pesada, mas a importância, assim, o quão grandioso ele é. Ó espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. Joana de Ângeles nos diz que a gente nunca deve perder a oportunidade de falar o nome de Deus para uma criança. E a gente faz isso. Nós fazemos isso. Eu lembro que um dia, puxando um pouquinho, depois eu volto para o nosso jardim. Conversando com os jovens na evangelização, nós comentamos o quanto é difícil para o jovem espírita, em alguns momentos, se dizer espírita ou falar de Jesus, ter a linguagem, ser livre na sua linguagem, nos mais diversos meios onde ele está. Como as pessoas falam sobre os vícios, falam sobre os excessos, de maneira tão livre e recebem tantos aplausos muitas vezes. E como é difícil, muitas vezes para os jovens e até para nós adultos, muitas vezes falarmos de Jesus. E eles
concordaram, assim, foi bacana debater sobre isso, porque não deveria envergonhar falar sobre Jesus. A gente tem vergonha de coisas que não deveria ter. Muitas vezes não tem vergonha de coisas que seriam motivo. Seria motivo para vergonha mesmo, seria motivo para não falar ou para modificar, para olhar para nós coisas que deveriam ser modificadas. E nós acabamos enaltecendo por causa do materialismo. São realmente os apelos do mundo, né? Mas voltando para o nosso texto, para o nosso jardim, será que nós utilizamos as ferramentas adequadamente? Como diz no Evangelho, que nós devemos nos inteirar dos nossos deveres, como pais, como educadores. Nós fazemos isso? E a gente utiliza as ferramentas que a gente tem? Olha quantas ferramentas a gente tem. Eu tenho uma infinidade de livros aqui, é muito difícil escolher que livro, que texto, o que usar numa fala, o que usar se eu for escrever um texto de tanto livro que tem, tanto roteiro que tem. Nenhum se contradiz, todos se complementam. A gente sempre encontra o que precisa e além, sempre além do que precisa. E será que nós usamos essas ferramentas que nós temos à mão? A Joana de Ângeles, também em Constelação Familiar, ela nos fala, nos alerta, que desde quando nasce um filho, os genitores são convidados pela vida a uma mudança de objetivos existenciais. E nós fazemos isso. Alguns sim, outros tentam manter a vida como era antes. Isso tem um preço alto para os filhos e para os pais, porque é um compromisso que eles têm com os filhos também. E ela complementa em outra parte do livro. Ela nos diz assim, que educar é também educar-se. Quem não é educado está impossibilitado de educar, porquanto os seus serão exemplos negativos que perturbarão a acuidade de observação dos discípulos, que estão sempre atentos, e especialmente no descumprimento dos códigos de valores que lhes são apresentados. A gente cobra dos filhos, mas não faz, muitas vezes. E ela alerta, falando exatamente sobre isso. A criança, ela está observando muito. E lembram da frase, esse já é jargão, já é assim, já é do senso comum, só que muitas vezes a gente não aplica. Porque o exemplo não é uma forma de educar, é a única maneira de educar. Eles estão observando o que a gente faz. Não adianta falar uma coisa e fazer outra. É ilusão. Inclusive, nós podemos estar ensinando pior ainda, porque a gente está sendo hipócrita. A gente está ensinando o quê? Ensinando a própria hipocrisia. Então, vem a próxima questão para os nossos jardineiros. Nós somos solo fértil para o desenvolvimento dessas crianças, dessas nossas plantas? O Dr. Ricardo de Bernardi, no livro Gestação, Sublime Intercâmbio, ele nos diz que entre a gestante e o concepto, durante a gestação, há intensas trocas energéticas, assim como esse intercâmbio fluídico exerce influência sobre a mãe, a nível psíquico, também isso ocorre em relação ao espírito que está em processo de reencarnação no útero. A mãe passará cada vez mais, dia a dia, a influenciar com as suas emanações mentais o espírito que está num novo arcabouço biológico. Desde a gestação. A gente precisa lembrar disso. Que essa troca não é só quando a gente fala de matéria, que as pessoas acham que só materialmente falando, né? Biologicamente é só o que eu como, o que eu bebo, o que eu faço. Se eu cuido fisiologicamente, fisicamente de mim. E não é isso. Tem que cuidar daquilo que a gente emana mentalmente também. Que tipo de sentimento? O que eu falo? O que eu faço? Porque existe essa troca, tu recebe do Espírito, você está compartilhando com ele também. Então vem a próxima questão. Quais são os cuidados com a germinação? Eu tenho solo adequado? Eu sou, nós somos, isso está posto. A criança nasce onde ela precisa nascer, onde ela merece nascer, onde ela necessita nascer.
E quais são os cuidados para que germine? O Walter Oliveira Alves nos diz que essa aparência inocente da infância é providencial. Repete, né? O que a gente lê muitas vezes já. Para despertar o amor dos pais. Ao mesmo tempo em que a manifestação gradual da criança, o que a criança demonstra, vai oferecer aos pais e educadores as pistas do caráter desse espírito, favorecendo a ação educativa, ou melhor dizendo, reeducativa. Ao mesmo tempo, a fraqueza da pouca idade torna o espírito mais flexível e acessível a essa ação educativa. Esse cuidado com a germinação mesmo, quando naquela idade tenra, ele é mais acessível às impressões de tudo que eu coloco, tudo que eu faço, ao exemplo, ao amor, ao sentimento. E ele salienta que somente o sentimento superior pode servir de estímulo ao desenvolvimento do potencial superior que trazemos em latência dentro de nós mesmos. Quando vibramos amor, nosso sentimento atinge as criaturas que nos cercam, envolve-as em energia superior e lhes aquece o germe divino, propiciando condições para o seu desabrochar. Pensando no germinar, pensando na luz, o sol é o que faz germinar as plantas. A gente emana essa luz, esse amor, para que essa criança desabroche, para que esse germe divino que está nesse espírito possa desabrochar. E isso também cabe aos pais, aos bons jardineiros. Outra questão, fazemos a adubagem, as regas de maneira correta? Estamos cuidando dessa mudinha, dessa planta? Walter Oliveira também nos diz que esses estímulos exteriores, eles vão acordando gradativamente as potências já desenvolvidas no passado. É necessário, então, acompanhar o desenvolvimento natural e progressivo da criança, oferecendo-lhes estímulos necessários, não somente para acordar esse potencial que está temporariamente adormecido, também para corrigir os impulsos mal direcionados e também desenvolver, a partir daí, as demais potências da alma. A gente pode conduzir, pode orientar, fazer desenvolver o que tem de melhor nesse espírito e perceber aquilo que precisa de um olhar mais atencioso. A Joana de Ângeles, também, constelação familiar, nos diz que o lar é um celeiro de bênçãos, no qual se coletam as informações e a vivência edificante, tornando-se o primeiro núcleo de socialização da criança. E é daí que aurem as experiências dos ancestrais, adquirindo os hábitos que vão nortear sua caminhada existencial. A gente sabe disso, a gente fala bastante sobre isso, pensa sobre isso, mas é importante frisar, é importante relembrar e é importante vivenciar dessa forma, porque, lembrando, né, o intelecto vem antes, a gente aprende as coisas primeiro, a gente sabe, mas a gente só conhece de fato quando a gente vivencia. Então, lembrar que o nosso lar realmente é esse solo que precisa estar constantemente sendo adubado, sendo adequado com a luminosidade, com o calor necessário, porque é ali que a criança vai adquirir os hábitos que vão nortear toda a sua caminhada. E nós estamos protegendo essa muda frágil das ameaças, e eu falo, as ameaças não são só externas, são as ameaças internas também, tem aquilo que ela traz com ela. À medida que a criança cresce, a sua percepção do meio vai se ampliando e a influência externa vai se tornando maior. A importância do exemplo e do meio ambiente vai ser fundamental na educação do espírito reencarnado, principalmente nos 7 primeiros anos da nova existência. E o que acontece? Isso é do Walter Oliveira Salles também, Alves. Ele nos diz que vibrações de teor elevado vão despertar os impulsos superiores e nobres, ao mesmo tempo que propiciam o desenvolvimento dos sentimentos superiores do superconsciente, visto que a criança é um ser perfectível. Mas vibrações de teor inferior pode ser que acordem de maneira precipitada, impulsos do mesmo teor, que vão proporcionar o surgimento de essas tendências inferiores que o espírito está guardando, e tem afinidade com isso, e ainda está adormecido.
os nossos hábitos, os hábitos dos pais, os hábitos dos educadores, aqueles que a criança convive, vão influenciar. Então, tudo que a família faz, que as pessoas com as quais a criança convive, a maneira que eles agem, a maneira que eles falam, tanto despertam esse potencial que existe na criança, que está ali, que todo filho de Deus tem. Então, mesmo que ela nunca tenha vivenciado ideais muito superiores na vida, ela vai vivenciar cada vez mais, aquilo está nela. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que a gente faz que não é tão bacana pode despertar esses impulsos inferiores de maneira precipitada, de maneira, assim, muito precoce. Por exemplo, vícios, né? Às vezes é a questão do álcool, é a questão do fumo, a questão de briga, a questão de fofoca, da preguiça, a glutonaria, o comer demais. Tudo isso pode ser tendência, a gente não sabe. Assim, a gente percebe, como eles já falaram, a gente já leu vários textos aqui, vários trechos, que a gente vai percebendo gradativamente, o espírito vai mostrando as suas tendências já, as tendências que ele traz na sua bagagem, mas algumas a gente não conhece e pode ser que elas sejam despertadas cedo demais para que ele tenha estrutura para superar elas e ele já desenvolva, já traga à baila, traga à tona aquilo que pode prejudicar muito a sua existência. E por que isso acontece? Emmanuel nos ajuda lá no livro Pensamento e Vida. Ele diz que a voz e a ação prática estão impregnadas de um magnetismo indutivo que desprende da reflexão imediata. A gente pensa, a gente age e aquilo tem um magnetismo tão poderoso que ele já opera transformando quem ele encosta, quem ele toca, quem está perto, quem está próximo. Os filhos são os mais suscetíveis. Então tudo que a gente faz, que a gente pensa, tem poder, tem influência e precisa ser cuidado, principalmente quando eles são muito pequenos, né? Outra coisa, eu realizo as podas corretamente? Nossa mudinha está crescendo. Ela está crescendo, ela já não é mais tão frágil, ela já está começando a tomar forma. Está começando a tomar forma. Eu preciso entrar com as podas, como é que eu vou conduzir ela? Está indo para o lado certo? Aonde ela precisa, como ela precisa se formar? Lá na questão 386 do Livro dos Espíritos, um trechinho da resposta dos Espíritos nos diz assim, que a delicadeza da idade infantil, que os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que têm que fazê-los progredir, e que é necessário que nessa fase que a gente possa reformar esses caracteres e reprimir os maus pendores. E eles salientam: tal é o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão que dar contas. Essa pesa. Se que antes não seria pesa, essa pesa. Porque nós somos seres imperfeitos. Então, saber que você tem uma missão, que é a paternidade e a maternidade, são uma missão e que nós teremos que prestar contas por aquilo que fizermos com aquele espírito que nos foi confiado. Lembram da pergunta? Porque Deus perguntará: o que fizeste do espírito que lhe foi confiado? Nossos filhos não são nossos filhos, já dizia Khalil Gibran. Não são nossos filhos, são filhos de Deus. Eles são filhos de Deus. Eles vieram por nós, mas eles não são nossos. Então, sim, a gente precisa prestar contas de como conduziu. Foi confiado a nós. Se eles estão aqui, se eles estão conosco, é porque nós temos condições de conduzi-los adequadamente. Nós temos as ferramentas adequadas, temos condições perfeitamente de torná-los melhores, de ajudar na sua evolução, que esse é o propósito deles estarem aqui. Que eles sejam melhores e que eles produzam melhoria no meio onde estão. Assim como nós também. Sendo exemplo, a gente está ensinando. Mas isso é um dever que nós temos, é um dever. E na fase infantil, principalmente, porque é ali que a gente tem que moldar os seus caracteres e reprimir esses malpendores. São as podas necessárias, conforme a gente percebe
que está aparecendo. No Evangelho tem, né? E esse texto também é bastante conhecido, que desde o berço a criança manifesta esses instintos bons ou maus que traz das suas existências anteriores. E o que eles nos recomendam aqui? Que nós precisamos estudá-los, estudar esses instintos. Se aplicar a estudar e perceber o que? Principalmente, que todos os males têm o princípio no egoísmo e no orgulho. Então, ao menor sinal que está despertando o orgulho e o egoísmo, é preciso combater. Não deixa que lancem raízes profundas. Não deixa que lancem raízes profundas. Tá começando a erva daninha junto, a erva daninha pode matar a tua planta. Não deixa que ela lance raiz. Poda, tira, enquanto for tempo. E o Walter Oliveira Alves nos diz novamente que a manifestação é gradual. Então, que dá esse tempo para que a gente perceba e vá fazendo esse manejo adequadamente. A Joana de Ângeles complementa no livro Constelação Familiar, falando sobre a constelação familiar mesmo, sobre a família, que ela é formada por sentimentos de afetividade, deve ser formada por sentimentos de afetividade sem preguiça e disciplina sem rigidez. É o equilíbrio. Observar cada filho com cuidado para descobrir o nível espiritual que se encontra, quais são as suas aspirações, suas possibilidades. É um dever impostergável dos pais. E muito importante aqui, o que ela complementa. Não pode ser transferido para funcionários remunerados. É dever dos pais. Outro sim, a convivência maternal e frequente contato com os filhos desde o nascimento vai contribuir para dar-lhes segurança emocional e sustentar-lhes a alegria de viver. A Joana de Ângeles é sempre categórica, né? Aí o Walter Oliveira nos diz que numa certa idade, particularmente ao sair da adolescência, o espírito deve retomar a sua natureza tal qual era. Seus impulsos vão se manifestando gradualmente e nesse momento vão atingir toda a intensidade que é própria desse espírito reencarnado. E se ele não se preparou na infância, os impulsos do passado retornam em toda a sua força, muitas vezes arrastam esse espírito aos mesmos erros do passado. Se você não conduziu a planta como um bom jardineiro, fez as podas adequadas, no momento da tempestade, no momento do temporal, no momento que ele mostra quem ele é, ele não tiver força suficiente, ele pode ser arrastado. E que triste que muitas vezes quantos espíritos perdem a reencarnação, né? Não conseguem, voltam no mesmo patamar que estavam ou mais comprometidos. Então é importante sim perceber cada menor tendência, principalmente do orgulho e do egoísmo, despontando. E isso está lá na resposta da questão 385 do Livro dos Espíritos, onde eles dizem que, desde que os filhos não precisem mais da proteção e assistência dos pais ou dos educadores, aquelas assistências que lhe foi dispensada durante 15 ou 20 anos, o caráter deles surge real e em toda a sua nudez. Conservam-se bons, se eram fundamentalmente bons, mas sempre irisados de matizes que a primeira infância manteve ocultos. Então essa estrutura que foi formada durante a infância, essa personalidade que a criança adquiriu durante essa existência, com a colaboração dos pais, dos educadores, ela é a estrutura. Quando vem toda essa bagagem do espírito, ele sustenta isso ou ele cai com essa bagagem, ou é muito pesada, se ela for muito frágil. Então é muito importante a educação que se dá nos primeiros anos, essa estrutura que se forma nos primeiros anos. E o Walter Oliveira complementa mais uma vez, dizendo que a ação educativa, sabiamente aplicada na infância, oferece ao espírito reencarnado excelente oportunidade de refazer caminhos, corrigir impulsos e desenvolver novas qualidades interiores. E então, onde encontrar as bases para a verdadeira educação? A educação do espírito. Onde será? Nos manuais de jardinagem?
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, nos disse Jesus. No Evangelho, segundo Walter Oliveira Alves, o Evangelho representa o roteiro seguro para os educadores do futuro. Jesus era o educador por excelência, o nosso mestre. Toda a obra dele é uma obra de educação. E quando a gente lê, eu gosto muito do Vinícius, tem um livro aqui, ele está sempre que eu falo sobre educação, pego, aqui vão enxergar o contrário, né? Mas é o mestre na educação, Pedro de Camargo, Vinícius. E ele traz de maneira muito dele mesmo. Ele é bem genuíno na maneira de falar sobre educação. E ele coloca muito a importância da autoeducação. João de Ângeles também coloca muito a importância da autoeducação. Toda a obra de Jesus é uma obra educativa. E Jesus pergunta, né? Ele permite com que a gente nos conduza. Ele pergunta: o que queres que eu faça? Ele diz para nós: vai, não peques mais. Quer dizer, acerta o teu caminho, acerta o teu passo. Se entenda, se conhece, faz melhor, seja melhor, se conduza melhor. E é o melhor roteiro para pais, para educadores. Leon Denis, no livro Problema do Ser, o Destino da Dor, tem uma frase muito boa dele, que ele diz assim, que acreditou-se por muito tempo ter feito bastante, difundindo a instrução. Mas a instrução sem o ensino moral é impotente e estéril. É preciso, antes de tudo, fazer da criança um homem que compreenda os seus deveres e conheça os seus direitos. A gente peca muito, no sentido peca, eu falo naquele sentido que a gente conhece da palavra, pecar de errar o alvo. A gente erra o caminho, a gente erra o roteiro. Muitas vezes quando a gente só quer proporcionar felicidade e a gente não mostra os deveres, a gente não faz com que as crianças entendam que elas têm deveres, que elas têm incumbências, que elas precisarão, elas trilharem o seu caminho. E isso é muito importante. A Anália Franco, no livro Compromissos de Amor, ela nos diz, que é psicografado por Divaldo Franco, que a infância é mais do que uma esperança da humanidade para o futuro. Realmente é uma responsabilidade do presente que deve por ela velar e dignificar com exemplos capazes de prepará-la para os desafios que virão. Assim sendo, tornar-se ao que dela for feito, transformando-se em homens e mulheres ditosos ou desventurados, como efeito do que lhe for oferecido nos dias formosos da construção do seu caráter e da sua conduta. Sim, é muito importante o trabalho dos bons jardineiros, é muito importante. Nesse mesmo texto, a Anália Franco diz que a humanidade caminha nos passos inseguros da infância, porque a infância depende dos adultos e os adultos precisam se educar para saberem educar. Então é extremamente necessário que a gente entenda que a obra de Jesus é uma obra educativa, é uma obra de educação, e entenda a educação como primordial na nossa vida. Primeiro a autoeducação, para podermos sermos bons educadores daqueles que vêm depois de nós. Que façamos o nosso melhor, que sejamos melhores a cada dia, que a gente continue estudando muito, sendo bons pais, bons educadores e com as crianças que estiverem por perto de nós, porque nem sempre temos do nosso ventre, né? Nascem outros espíritos, mas todos, como eu já disse no início, todos temos contato com crianças. Quem é aquela criança que está ali por perto? Quem é aquela criança na nossa vizinhança? Quem ela é, quem ela foi, quem ela será? Ela é filha de Deus, assim como nós. E ela está sob nossa custódia aqui, que cuidemos bem da infância. Ela será aquilo que a gente fizer dela. E a sociedade no futuro será aquilo que nós fizermos da infância hoje. E lembrando que se a gente não fizer isso pensando na criança de hoje, que a gente faça pensando em nós mesmos. Porque quando essas crianças que nós estamos educando hoje estiverem
desencarnando, quem estará renascendo aqui somos nós. E nós seremos herdeiros daquilo que a gente deixar para o futuro. Que a gente faça o nosso melhor sempre. E que Jesus continue nos guiando como o bom mestre que é. E que a gente aprenda a sermos bons pupilos e melhores mestres com aqueles que vêm depois de nós. Obrigada a todos. Obrigada ao Pai Maior pela oportunidade da encarnação e desse dia, dessa reflexão. E sigamos juntos sempre. Que assim seja.